Como meu filho vai crescer com duas línguas? Se depois de ver o vídeo 2 você decidiu que é importante seu filho saber português, também precisa saber que aprender a se comunicar, falar, ler ou escrever é um percurso bastante complexo para uma criança. Esse aprendizado ocorre de forma natural, através da observação do que ocorre no entorno e de uma série de tentativas, erros e acertos. No começo, o bebê identifica, mas não consegue pronunciar bem os sons. As pesquisas indicam que há sempre um avanço da compreensão em relação à produção da linguagem, ou seja, é por isso que os bebês parecem entender o que os adultos dizem, embora não consigam formar frases. O bebê vai tentando imitar o que ouve e vê na boca dos adultos, vai treinando e, aos poucos, com esse treino, o seu aparelho vocal se especializa para articular melhor os sons das línguas que ouve. Aprender a usar a linguagem é um processo cheio de hipóteses, seja com uma ou mais línguas em jogo. Nomear objetos é complicado. Aquele objeto que às vezes mamãe chama de café, às vezes de chá, na verdade, no final, é uma xícara, que a vovó chama de caneca. Depois de aprender o nome das coisas, é preciso formar frases, coordenar pronomes, adjetivos, conjugar verbos. Você já ouviu alguma criança dizer eu fazi em vez de eu fiz? Ou eu pusi em vez de eu pus? Isso acontece porque elas tentam aplicar um padrão ao uso linguístico, o que não funciona no caso das irregularidades, que elas aprenderão aos poucos com a experiência. Quando há mais de uma língua em uso, o que acontece é que a criança pode aplicar as hipóteses sobre o funcionamento de uma primeira língua a uma segunda, ou pode passar de uma língua para outra no meio da frase. E não tem nada de mais nisso. A criança bilíngue não está falando ou escrevendo errado porque fala uma segunda língua. Ela está aprendendo, testando com todas as ferramentas que tem, e os desvios são a prova deste aprendizado. O que muda é que, se for comparada com crianças monolíngues, ela irá cometer erros diferentes por tentar usar as regras da segunda língua que conhece. E esses erros podem surpreender, por exemplo, um professor monolíngue que não esteja familiarizado com o contexto plurilíngue, ou que não conheça a outra língua que a criança fala. Por isso, é importante que todos os profissionais que têm contato com seu filho, como professores, cuidadores, pediatras, psicólogos ou fonoaudiólogos, sejam informados sobre quais línguas ele sabe e pode usar nas suas tentativas e explorações com a linguagem, para evitar que fenômenos normais ligados ao bilinguismo sejam confundidos com um distúrbio. Então, será que é melhor ser bilíngue desde pequeno? Saiba mais no vídeo 4 da série.